As mesmas pessoas que foram incapazes de impedir o ataque no dia 11 de setembro de 2001, posteriormente nos disseram na TV o que deveria ser feito pelo governo americano. O resultado foram 20 anos no Afeganistão e uma guerra no Iraque fruto de uma mentira. As armas de destruição em massa nunca existiram. Mas se tivessem existido, teria sido interessante questionar quem exatamente disponibilizou o capital e know-how ao regime iraquiano para desenvolver um projeto atômico. Afinal, os Estados Unidos apoiaram mesmo Saddam Hussein na sua guerra contra o Irã nos anos 80. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, qual foi a última vez que os Estados Unidos ganharam uma guerra de forma decisiva? Nos anos 50, na Coreia, sob o manto da ONU? Não. Vietnã? Também não. A Primeira Guerra do Iraque, no início dos anos 90? Bom, o objetivo aí foi alcançado, isto é, liberar os campos de petróleo no Kuwait. O Talibã controla o Afeganistão novamente. No Iraque, Saddam não está mais lá. Mas o governo iraquiano, e melhor dizendo, o próprio Iraque, só existe na forma atual enquanto os Estados Unidos estiverem por lá. De qualquer modo, os generais que só sabem iniciar guerra, mas aparentemente não sabem como terminá-las, estão sempre na TV dizendo o que deve ser feito. Todos os canais de notícia americanos têm generais dizendo o rumo que o país deve seguir. Somente o poder hipnótico da TV para que ainda se preste atenção a esses especialistas. As mesmas pessoas que foram incapazes de prever a crise financeira de 2008, o estouro da bolha das hipotecas, foram à TV dizer o que o governo deveria fazer. O resultado, no sentido econômico, ainda não é claro para todos, mas para quem presta atenção, ficou uma lição muito importante. O governo salvou os bancos. Nenhuma pessoa envolvida com a bolha foi presa. Os cidadãos que foram afetados pela crise perderam suas casas. Não houve auxílio nenhum. Quando uma alternativa populista apareceu na eleição presidencial de 2016, ao invés do lugar comum normalmente oferecido pelo Partido Republicano, esse candidato, sem nenhuma experiência política, foi eleito presidente. Quando eleito presidente, ele disse que iria retirar as tropas do Afeganistão. E o Uniparty se escandalizou. Uniparty é um termo cada vez mais usado para expor a relação entre o Partido Democrata e Republicano. Para a população em geral, eles se apresentam como defensores de valores muito distintos. Mas isso não é verdade. Eles têm muito mais em comum do que diferenças, especialmente em questões de política externa e guerras. O Uniparty, o que quer dizer o Partido Único, sempre defende que a República Americana se comporte como um império no exterior. A maioria só vai perceber o dano quando for muito tarde, mas é impossível manter-se como uma república domesticamente com um império pelo mundo afora. Os valores do império contaminam a república. Hoje é oficialmente o último dia dos Estados Unidos no Afeganistão. E muitos se questionam se essa retirada caótica é algo intencional por parte da atual administração. Oficialmente, em torno de 250 americanos ficaram para trás. Além do mais, é difícil compreender como se deixa tanto equipamento militar com o inimigo. Mas esse questionamento avalia a situação por uma ótica distorcida. Sim, o atual presidente não controla nada, nem a si mesmo. O gabinete é incompetente. Mas a questão é a seguinte: os generais, a CIA, o chamado Deep State, mentiu durante 20 anos sobre os progressos no país. Faz umas 2, 3 semanas, começou-se a dizer-se publicamente que o exército afegão seria capaz de manter o controle no país por 90 dias. Mas isso não era o que se dizia antes. Afinal, como justificar 3 trilhões de dólares gastos? A mensagem aqui era que os Estados Unidos estavam construindo instituições, que meninas tinham acesso à educação, que mulheres podiam trabalhar, que o exército afegão tinha 300 mil soldados. Quer dizer, as condições para o sucesso do país existiam desde que as pessoas lutassem por esse futuro. Foi a mesma ladainha depois do fracasso no Vietnã. A imprensa, grande apoiadora do Uniparty,
sempre diz que os vietnamitas não quiseram lutar pela sua liberdade. É a única maneira de justificar os gastos exorbitantes. Os armamentos, portanto, foram deixados para o exército afegão, mas infelizmente eles não quiseram lutar. A guerra foi um grande negócio para os empreiteiros do setor de defesa aqui nos Estados Unidos. Também causou um boom na exportação de um produto que é ilegal para o consumo mundo afora. O Afeganistão, porém, tem mais de 90% de toda a produção mundial desse produto. O exército americano protegia os campos onde esses produtos ilegais eram produzidos. Que situação, não? Quer dizer, como pode um país ocupado militarmente pela maior potência do mundo não só produzir, mas também ter capacidade para exportar um produto que é ilegal para o consumo mundo afora? As consequências de 20 anos de mentiras vão ficar mais claras ainda a partir de amanhã. Enquanto os fuzileiros navais americanos eram atacados por uma bomba, por um suicida no aeroporto de Cabul, membros das Forças Armadas estavam online tuitando sobre o Dia da Diversidade da Mulher. Sim, se vangloriando que a diversidade feminina tornava o exército uma máquina de guerra mais letal. Não me pergunte como. As Forças Armadas são muito respeitadas no país, mas há muitos também que começam a perceber o mesmo que faz muito tempo se observa no campo político. Isto é, as lideranças políticas não representam a população. Do mesmo modo, as lideranças militares perdem credibilidade a cada momento com seus subordinados. Os generais, incapazes de vencer uma guerra, continuam recebendo seus salários com pensões garantidas. Os soldados, com seus 20 anos, ficam para trás no aeroporto de Cabul. As consequências internas e externas só o tempo dirá. Porém, o Deep State está desmoralizado. É natural, portanto, que haja um endurecimento interno contra opositores e críticos, com os valores do Império se sobrepondo aos da República. Mas é difícil sustentar o Império quando o povo ou soldados não acreditam mais nele. Este foi mais um episódio do canal Perspectiva Americana. Se você achou o conteúdo interessante, dê um like no vídeo, compartilhe e assine o canal. E agora você também pode se conectar com o canal no Twitter. O endereço está na descrição desse vídeo abaixo. Um abraço.